Olá, pessoal. Mais um encontro aí na disciplina de Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis. E hoje nós vamos falar sobre o relatório da administração. Vamos, então, ao compartilhamento do arquivo. Bem, então, vamos falar sobre o relatório da administração, para completar essa etapa de demonstrações e relatórios contábeis, tá? Então, nós vamos abordar o relatório e seguintes tópicos estão aí contemplados, né? Reflexões iniciais, principais características do relatório da administração, questão da obrigatoriedade, quem está obrigado a elaborar e apresentar esse relatório, embasamento legal, elementos constitutivos, né, e algumas apresentações aí sobre alguns relatórios. Bom, então, em termos de reflexões, né, ou seja, todas as empresas estão obrigadas a elaborar o relatório de administração. Então, a gente vai ver isso mais à frente, né? Nem todas as empresas. Quais são, então, essas empresas? Então, a gente vai verificar isso. O relatório de administração faz parte das demonstrações contábeis da empresa? Então, é parte integrante ou não é parte integrante? Então, nós vamos ver isso também. E o que deve conter, né, quais elementos devem estar contidos, né, devem estar apresentados, relatados nesse relatório? Então, a gente vai abordar isso também. É auditável, né? Esse é um elemento que, obrigatoriamente, a auditoria tem que auditá-lo. Então, a gente vai ver isso também, tá legal? Bom, o que é, então, em termos de características, né, para o relatório de administração? Então, a gente tem um relatório que ele é um pouco diferente, né, logicamente, das demonstrações contábeis e também das notas explicativas, né, que também as notas explicativas é um complemento às demonstrações contábeis, né? Então, ela tem uma finalidade de explicar aquilo que não é possível ser evidenciado no balanço, na DRE e outras demonstrações. Já o relatório de administração, ele é um relatório elaborado pela administração da empresa, é como se fosse um relatório de apresentação, né, de prestação de contas da administração para com, né, os acionistas, os principais usuários, aí no caso, é o acionista. Mas também outros usuários têm interesse nessa administração, como, por exemplo, investidores e talvez fornecedores e emprestadores de capital. Então, ele é um relatório que ele é elaborado de uma forma narrativa, ou seja, ele vai narrando os eventos, né, sobre o qual a empresa vivenciou durante o exercício. Então, ele traz, né, informações importantes de dados financeiros e também não financeiros, né, na forma narrativa, tá? São informações, né, que existe uma regulamentação que, pelo menos, exige o mínimo que deve ser apresentado no relatório, né? Então, a lei 6.404, a lei das SAs, da Sociedade de Corações, ela traz isso, né, algumas informações obrigatórias previstas na lei, e também tem algumas orientações da CVM no que diz respeito aí também ao que deve estar contido num relatório de administração, tá? Os auditores, eles acabam, sim, olhando o relatório da administração, então ele passa também por um crivo dos auditores, né? Algumas informações que estão ali contidas, elas derivam, né, das demonstrações contábeis, portanto, elas têm que ser verificadas se estão de acordo com o que estão reportado nas demonstrações. Então, é um relatório, né, que ele não traz tanta técnica como uma nota explicativa, por exemplo, então, que vai explicar os termos técnicos da contabilidade, normas contábeis. Não, ele não tem esse propósito. Ele é mais descritivo, né? Então, ele é mais de mais fácil compreensão para o usuário, que não precisa ter conhecimento nenhum de informações de contabilidade, de normas contábeis, né? Então, ele vai fazer uma narrativa apresentando aí todos os eventos pelo qual, os principais eventos que a empresa vivenciou no período, e também traz uma narrativa sobre o que a empresa espera aí do futuro. Então, ele traz também, assim, apresenta algumas expectativas futuras, né, para o exercício seguinte, né?
Então, ele deve evidenciar, né, os negócios sociais, os principais fatos administrativos ocorridos no exercício, né? Investimentos em outras empresas, política de distribuição e reinvestimento de lucros e outros temas importantes, questões ambientais, de responsabilidade social, o crescimento do volume de vendas, o crescimento nas taxas de retorno, de geração de caixa, do EBITDA, da margem EBITDA. Também ele faz uma abordagem sobre o cenário macroeconômico em que a empresa vivenciou durante o exercício e como que esse cenário macroeconômico contribuiu ou não, né, para o desempenho da empresa, além de outras questões, né? Porém, precisa ter um certo cuidado, né, porque às vezes as informações elas podem ser um pouco, né, vamos dizer assim, enviesadas, né? Então, às vezes pode estar recheada de alguns exageros por parte da administração, né? E acabar servindo talvez mais como uma peça de marketing do que realmente de um relatório de prestação de contas. Então, precisa ter esse cuidado também ao analisar e ao elaborar esse relatório também, tá? Então, bom, a questão faz parte ou não das demonstrações contábeis, né, de uma empresa? Então, vamos ver isso, como é que é a abordagem disso na lei. Então, o principal normativo, assim, que a gente tem a Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações, e lá no seu artigo 176, ele diz, né, que quais são os relatórios e demonstrações contábeis que a companhia deve elaborar e publicar, né? Então, a gente tem lá o balanço, demonstração de lucro e prejuízo acumulado, a DLPA, demonstração do resultado, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, que nós já vimos todas essas demonstrações, nós já discutimos aqui nos nossos encontros. E, por fim, lá no parágrafo 4º do artigo 176, ele diz que as demonstrações serão contempladas por nota explicativa, que também nós já vimos, né? E outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e de resultado do exercício. Então, aqui ele já deixa uma informação, né, de qualquer outra informação que a empresa ela queira, ela pode apresentar, né? Então, bom, aqui fala sobre a questão da demonstração dos fluxos de caixa, que isso aqui está na lei também. Aqui fala, nós já discutimos isso com relação à DLPA, à DMPL, né, a questão da demonstração de lucro e prejuízo acumulado, desde que ela esteja incluída na demonstração das mutações de patrimônio, ela não precisa ser elaborada, porque ela já está contemplada, né? E aí a gente não vê aqui, por exemplo, aqui dizendo assim, ó, tem que ter o relatório da administração. Não, ele fala de outros quadros, outras demonstrações que a empresa julgar necessária, tá? Então, deixa essa brecha aí. Porém, lá na frente, ele acaba trazendo isso de volta. Então, a gente conclui que não faz parte das demonstrações financeiras propriamente dita. Então, a lei, assim, ela não é tão categórica em dizer, olha, tem que fazer, tá? Tem que fazer, né? Mas a empresa pode fazer, tá? Mas as empresas elaboram porque é uma peça importante, que é um meio de comunicação que a empresa tem de informação para os acionistas, para os usuários, principalmente os acionistas, né? Que é justamente uma prestação de contas que a administração faz para com os acionistas, tá? Bom, qual que é a base legal ainda sobre isso? Então, ainda na Lei de 6.404, diz ainda, né? No artigo 133. O administrador deve comunicar até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncio publicado na forma prevista no artigo 124, que se acha à disposição dos acionistas. Primeiro, relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício. Então, aqui ele fala, a lei fala, olha, a administração tem que mostrar isso para os acionistas na Assembleia. Então, uma das questões aqui é o relatório da administração. Então, já se pressupõe, então, que ele é obrigatório, porém, ele não é parte integrante das demonstrações contábeis, né? Além disso, aqui a lei fala ainda de outras peças, né, que devem estar à disposição dos acionistas, demonstrações financeiras, parecer dos auditores, parecer do Conselho Fiscal e demais
documentos pertinentes ao assunto, à reunião da Assembleia, tá? Então, a gente já vê assim, que existe uma certa obrigatoriedade, né? E a CVM também fala sobre isso, mais à frente a gente vai mostrar. A pergunta é: todas as empresas estão obrigadas a elaborar o relatório da administração? Né? Não, não estão. Né? Por exemplo, um grupo de empresas. Né? Então, a lei, né, 6.404, mais uma vez, diz, né? Artigo 1º, a companhia, a companhia em ou sua sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios e acionistas será limitada ao preço da emissão. Artigo 4º. Para efeito desta lei, a companhia é aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários e sua emissão seja ou não admitida negociação. Porque, na verdade, existem dois tipos de sociedade por ações. Existem as companhias, sociedade por ações abertas, que são chamadas companhias abertas, e existe a sociedade por ações fechadas, que são as companhias fechadas. O que diferencia uma da outra? As companhias abertas têm as suas ações negociadas em bolsa, né, na B3. Então, assim, qualquer cidadão devidamente cadastrado, né, dentro junto à corretora, ele pode comprar ações, né, e se tornar sócio de qualquer empresa de capital aberto. As fechadas não, é um capital dividido em ações, porém, isso pertence a um determinado grupo de pessoas e pessoas fora desse grupo não têm acesso à aquisição dessas ações, a não ser que negocie diretamente aí com esses proprietários. Então, o público em geral não tem acesso a adquirir essas ações. Então, isso é o que diferencia uma sociedade por ações de capital aberto e de capital fechado. Tá? Então, o capital fechado, a gente não tem acesso em comprar ações dessas empresas, porque não estão negociadas em bolsa de valores. Tá? Então, isso aqui é para definir, né, ou seja, a Lei 6.404, ela é uma legislação que ela é voltada para a sociedade por ações. Ela não é voltada aí para uma limitada, um empresário individual. Né? A legislação aqui é pertinente à sociedade por ações. Então, a gente denomina uma sociedade por ação de companhia. Né? Uma companhia é uma sociedade por ação, ou uma sociedade anônima. Né? Até esse anônimo aqui, isso aqui, como se diz, está equivocado na lei, porque não existe mais o anonimato, né? Mas quando se elaborou essa lei, existia o anonimato, ou seja, a gente tinha sócios ocultos, vamos assim dizer, porque existia uma categoria de ações que eram as ações ao portador. Ou seja, você não tinha uma ação nominal, ou seja, essa ação é de fulano. Não, essa ação é o portador. Quem que é dono dessa ação? É quem for o portador dela. Qualquer pessoa que fosse o portador, ela era o dono da ação. E aí você não registrava o nome, né? Esse nome não aparecia, né, na ação. Então você tinha um sócio que você não sabia quem era. Mas isso acabou, né? Aqui no Brasil acabou a questão do anonimato. Não existe mais ação ao portador, não existe mais papéis, títulos ao portador, né? Tudo tem que ser nominal. Então, seria sociedade por ações, não sociedade anônima. Mas isso não foi alterado na lei. Então, isso continua herança ainda do período em que a gente tinha o anonimato, vamos assim dizer, né? Então, para efeito da lei, as sociedades por ações, elas são abertas e fechadas, né? Abertas e fechadas, tá? E o que diferencia é a negociação, né, de mercado no mercado de valores imobiliários, ou seja, em bolsa, né? Então, as companhias abertas têm as ações negociadas em bolsa e as companhias fechadas não negociam suas ações em bolsa, porque isso fica restrito a um grupo de pessoas que são sócios daquela empresa, tá? Então, isso que é diferencia. Então, isso está na lei. Bom, então, somente as sociedades anônimas ou a sociedade por ações estão obrigadas a elaborar o relatório de administração? Aí, vamos ver, né? Ou seja, quantas empresas existem no Brasil? Né? Em torno de 20 milhões, mas 20 milhões e poucos de empresas, de empresas ativas, vamos assim dizer. Né? Eu fiz uma pesquisa agora recente, ontem, por exemplo, deu 20 milhões e pouco, a gente vai ver o número mais à frente. Então, agora, quantas pessoas jurídicas no formato de sociedade por ações têm suas ações negociadas na Bolsa, né?
É mais ou menos em torno aí de 450 empresas, né, que têm ações negociadas na Bolsa. Nós já tivemos aí mais de 500, né, mas atualmente em torno de 450 empresas têm ações negociadas na Bolsa. Então, é uma quantidade pequena em relação ao universo aí de 20 milhões de empresas, né? Então, assim, essas empresas é que formam aí o mercado de ações brasileiro, né? Essas 450 empresas aí é que acabam formando o mercado de ações aqui no Brasil. Então, quantas empresas estão obrigadas a elaborar? Ou seja, as 452, mais as de capital fechado, que a gente não sabe quantas são, porque elas estão dentro desses 20 milhões. Por quê? Porque a gente não sabe quem são essas empresas de capital fechado. Não, a gente daria para saber, mas teria que fazer talvez uma pesquisa muito minuciosa, nem sei se é possível descobrir isso, tá? Mas é possível, tá? É possível, mas não é o caso aqui. Então, seriam essas empresas, né, que estariam obrigadas aí a elaborar o relatório da administração. Como a gente viu, né, lá no artigo 1º da Lei 6.404, que diz as companhias são abertas e fechadas. Então, as companhias têm que elaborar o relatório da administração. Então, as 452 aí, prováveis empresas no mercado de ações, mais as companhias de capital fechado. Bom, esse gráfico aqui, ele é um pouquinho antigo, mas, como se diz, como se diz, o dado que eu levantei aqui, isso aqui em abril de 2022, eu cheguei levantei um número aí, a informação que eu consegui obter é que existe 20.215.153 empresas no país, né, ativas, vamos assim dizer, no Brasil, tá? Então, lá em 2000 e um pouquinho mais para trás, 2002, por aí, era 20 milhões e 800 mil. Então, caiu até um pouquinho o número de empresas no país, tá? Então, esse aqui é um gráfico, ele não é muito atualizado, mas ele mostra isso. Mas eu peguei aqui em abril de 2022, 20 milhões e 215 mil empresas no Brasil, tá? E esse gráfico, eu não consegui um gráfico mais atualizado, né? Mas isso aqui mostra, como se diz, a quantidade de empresas, né, de capital aberto, né, como se diz assim, existente na B3, tá? Então, assim, a gente lá em 2005 era 300, 2006 era 350, 2007 400, e aí a gente foi caindo até 2017. Depois teve uma época aí, de uns anos de 2007, 2017, 2018, por aí, a gente começou a ter muitas empresas abrindo capital, ou seja, as empresas fazendo que a gente chama de IPO, né? Oferta inicial oferta pública inicial, né? Que chama isso, abrindo capital na bolsa. E esse número ele aumentou, chegando aí aos 452, tá? 452 empresas aí no mercado de ações, né? E tem muitas empresas ainda que pretendem aí abrir seu capital, né? Porém, como se diz, bastante interessante a empresa abrir o capital, porque ela consegue captar recursos, né, a um custo diferente de um custo financeiro bancário, e sem prestação, talvez, de garantias, né? Ela abre o capital, joga ações no mercado, se for uma ação, uma emissão primária de ações, ela vai captar esse recurso e colocar no seu caixa para executar seus planos de expansão. O que é uma emissão primária de ações? Ou seja, a empresa ela emite as ações, ela não pertence a ninguém, não tem um dono para essas ações, e ela coloca no mercado, através de um processo de abertura de capital, que é chamado, em inglês, né, a gente chama de IPO, que é Initial Public Offering, né, que é a oferta pública inicial, traduzindo,
Então, os investidores vão lá e compram as ações, e esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Isso é uma emissão primária. Uma emissão secundária é quando que o dono da empresa ele fala, eu vou abrir o capital, eu vou pegar metade, ou 30%, ou 40% das minhas ações e vou colocar no mercado. Aí ele vai vender as ações dele. O dinheiro não vai para a empresa, o dinheiro vai para o bolso dele, porque ele que é o proprietário das ações. Então, ele vai para o bolso dele. Então, isso é uma emissão secundária, porque já tem um dono, né, desse capital. Ele vai só diminuir a participação dele na sociedade, ou seja, ele vai arrumar sócios, que são os investidores. Né? Então, isso é uma emissão secundária, tá? Então, e o dinheiro não vai para o caixa da empresa, vai para o bolso do empresário, tá? Então, é diferente. Mas, assim, uma emissão primária para a empresa é interessante porque ela vai pegar esse recurso e vai colocar no seu caixa. O que ela tem que pagar para o acionista? Ela vai pagar a distribuição de lucro, né, que são os dividendos, né? O mínimo obrigatório é 25% do lucro líquido ajustado que ela tem que distribuir para o acionista. E ela, todo ano, ela faz essa distribuição e remunera o acionista. O acionista, o investidor, por sua vez, compra as ações na expectativa de que essa ação vai lhe pagar um bom dividendo e que também ela vai valorizar, né? E o seu valor de mercado vai aumentar. Né? Isso vai depender, logicamente, do desempenho dessa empresa. Tá? Então, é isso que é interessante para a empresa. Então, o mercado de capital, o mercado de ações, ele é importante por isso. Além de arrumar milhares e milhares de sócios para as empresas, é uma forma também da empresa alavancar recursos, né, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para a ampliação dos seus projetos. Então, isso democratiza o mercado, democratiza, né, o mercado de capitais. Então, isso é importante isso para o país, para a economia. Bom, então, quais elementos eles devem estar contidos aí no relatório da administração? O que tem que ser abordado, né? Aí a Lei 6.404, em vários trechos, né? Em vários trechos ela vai falando algumas coisas. Então, isso está muito, como se diz, muito solto dentro de todos os artigos da Lei 6.404. Então, quando ela fala lá dos debêntures, né, que é um título de crédito que são emitidos por companhias, lá no artigo 55, ele diz, que a empresa deve informar, né, o valor, né, igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar no relatório da administração e das demonstrações financeiras. Então, assim, ela vai, assim, em vários pontos da lei, ela vai falando assim, ó, isso tem que estar no relatório, isso tem que estar no relatório. Então, é muito solto dentro da lei, não existe, assim, então, assim, deveria ter um rol mais preciso, né, de informações que deveriam ser contidas no relatório da administração. O artigo 118, aquele que eu falei assim, fica muito solto, quando fala lá de acordo de acionista. Aí fala lá no relatório anual, né? O que é o relatório anual? É o relatório da administração. Tem que informar lá, né? Essas informações sobre política de reinvestimento de lucro, distribuição de dividendos, que tem que estar constando lá no relatório da administração. No artigo 243, quando fala de sociedade coligada e controlada, o relatório anual da administração deve relacionar os investidores da companhia em sociedades coligadas e controladas. Né? Então, é bastante solto dentro da lei. Não existe deveria ter um artigo dizendo assim, ó, isso que tem que estar no relatório. Tá? Ainda sobre coligadas controladas, né? O que são as coligadas, o que são as controladas? Isso aqui está explicando o que são coligadas e que são coligadas, né? E controladas. Bom, relatório versus conselho de administração. Compete ao conselho de administração manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Então, assim, é bastante solto, né? Em vários artigos, bem solto, vai falando algumas obrigações que devem estarem reportadas no relatório da administração, tá? Conselho fiscal, né? Então, o Conselho Fiscal tem, obrigatoriamente, quando fazer o seu relatório anual, opinar também, né, no seu parecer do Conselho Fiscal, falar também sobre o relatório da administração, né? Então, no parecer, ele tem que emitir uma opinião sobre o relatório da administração. Então, como você viu, assim, é bastante solto.
A CVM, por sua vez, ela tem, né, um rol de recomendações que devem constar nos relatórios, né? Ou seja, a CVM é mais rigorosa do que a Lei 6.404, porque até se isso tiver um pouco, vamos dizer assim, desleixado o relatório, do ponto de vista de não conter elementos, né, que são recomendados, ela pode até exigir o refazimento e republicação desse relatório. Tá? A CVM tem poder para isso. Então, ela elenca algumas recomendações que devem constar no relatório, ou seja, a descrição dos negócios, sobre os produtos e serviços, comentários sobre a conjuntura econômica geral. Então, por isso que aquilo que eu falei, às vezes o relatório da administração ele faz uma pequena introdução e já começa a falar, olha, o cenário do ano, sei lá, do ano de 2021, contou com um cenário de pandemia né, da Covid-19, isso, alta da inflação, elevação dos juros, desemprego, ou aumento de emprego, aumento de renda, ou queda na renda. Então, são variáveis macroeconômicas que ele tem que abordar dentro desse relatório, que seria o contexto operacional onde ela estava inserida e que isso, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, afeta, né, os negócios da empresa. Então, ela faz esse comentário sobre a conjuntura econômica em geral. Depois, ela vai falar sobre os seus recursos humanos, então, ela faz uma abordagem sobre os colaboradores, ela pode falar da quantidade de colaboradores que ela tinha no início do ano, com quantos fechou, pode falar da remuneração média, pode falar dos benefícios que ela concede aos colaboradores, treinamentos, coisas desse tipo. Os investimentos que ela realizou em termos de investimentos em infraestrutura para aumentar a sua capacidade operacional e coisas desses tipos. Se fez algum desenvolvimento aí de pesquisa ou investiu em pesquisa e desenvolvimento, se lançou novos produtos ou serviços, qual a política dela em relação à proteção ao meio ambiente, com relação à sua responsabilidade socioambiental, por exemplo, se fez algumas reformulações, né, administrativas, né, por exemplo, empresas que fazem esses programas de demissão voluntária, então isso teria que estar contemplado nesse relatório, se ela fez ou não programa, se ela fez programa de demissão voluntária, qual foi os reflexos disso na quantidade de pessoas que aderiram a deixaram voluntariamente a empresa, quais os benefícios quais os incentivos que ela proporcionou para as pessoas aderirem a isso e qual o reflexo disso no resultado futuro da empresa. Investimento em empresas controladas e coligadas, direitos dos acionistas, dados do mercado, ou seja, qual é o mercado dessa empresa atuou, se o mercado estava em expansão ou estava em recessão, por exemplo, né? E perspectivas para o futuro. Tá? Então, ela encerra, olha, para o futuro pretendemos isso, pretendemos mais investimentos, pretendemos elevar o volume de venda e coisas nesse sentido. Então, ela faz também planos para o futuro. Então, isso é, em resumo, o que um relatório de administração tem que abordar. Tá? Então, assim, é um relatório interessante, desde que não seja recheado de muito otimismo. Tá? Bom, aqui tem um trabalho, né, de um autor, de um autor aí da área contábil, Sérgio Augusto Tiburcio, né, que é um professor do programa de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, da UNB, e então ele tem esse trabalho que ele publicou junto com alunos aí, provavelmente alunos de pós-graduação, e aí ele faz uma análise, né, desses relatórios, isso aqui referente ao ano 2002, né? Então, aí ele chega à conclusão que os relatórios, de fato, eles apresentam informações relevantes sobre as empresas, né? E que esses relatórios eles são bastante utilizados aí, né? Pelos stakeholders e analistas do mercado, né? Então, quem que são os stakeholders? Os stakeholders são os acionistas, tá? Os acionistas são os stakeholders, né?
Não, os acionistas não, são os acionistas, desculpa, os acionistas são os shareholders, tá? Aqui seria outros usuários que não acionistas, né? Ou seja, será fornecedores, clientes, emprestadores de capitais, né? E esses seriam os stakeholders. Os shareholders, né, seria o pessoal mais de dentro da empresa, que seria principalmente os acionistas. E analista de mercado, então, pessoas que fazem análise de investimento e recomendam investimento, fazem uso desse relatório, né? Então, é um documento bastante citado por analistas de mercado financeiro, quando eles falam, né, dos seus relatórios, eles falam, olha, o relatório da administração da empresa falou isso, traz essa informação é relevante, né, coisa desse sentido. Ainda, né, segundo aí o trabalho do professor Sérgio Augusto Tiburcio, as empresas de porte maior apresentam relatório mais extenso, ou seja, elas acabam trazendo mais informações, não só pela sua complexidade, pelo seu tamanho, mas também porque, como se diz assim, ela tem mais recursos para investir nas publicações, porque tudo isso tem que ser publicado, né? E se eles são publicados, e aí tem que ser publicado em jornais de grande circulação, né, de circulação nacional e também em jornal de circulação local. Isso custa caro, um espaço em jornal é muito caro. Então, às vezes, empresas de menor porte acaba sendo mais concisa para justamente economizar na publicação, né? É, inclusive, isso gerou uma polêmica aí no início do atual governo, que ele queria falar o seguinte: olha, empresa de capital aberto não tem que publicar balanço em jornal de ninguém, não. Basta publicar no site da empresa e no diário oficial, né? Aí isso gerou uma reação aí dos meios da mídia impressa, né, dos jornais, porque isso representa uma fatia de faturamento muito grande para os jornais, tipo o Valor Econômico, Folha de São Paulo, por exemplo, são jornais de circulação nacional e que, principalmente o jornal O Valor, né, que é um jornal voltado mais para a área de corporativa, de negócio, de mercado de capitais, mercado financeiro, é onde se mais publicam essas demonstrações contábeis, né? Então, esse pessoal reagiu um pouco contra, né, a decisão que o governo queria tomar e, na minha opinião, eu acho que seria o correto. Basta ela publicar isso no site, como elas já fazem, colocam isso à disposição também dentro da CVM, na Bolsa, e também isso é publicado no Diário Oficial, tá? No Diário Oficial. Então, isso já seria suficiente. Mas, obrigatoriamente, elas têm que publicar em jornal de grande circulação nacional e jornal de circulação local, regional, onde ela atua. Então, isso isso diminuiria o custo, né? Isso é chamado custo Brasil, vamos assim dizer. Ou seja, fica caro para a empresa ter que publicar isso. Você imagina se você imaginar que uma demonstração contábil publicada, os balanços de demonstrações e relatórios contábeis da Petrobras, dá mais de 30 páginas de jornal, né? Isso custa muito dinheiro, né, para publicar nesses jornais, tá? É, Empresas com aumento de ativo apresentam relatórios mais extensos, enquanto que as com aumento no lucro apresentam relatórios mais resumidos, né? Então, aquelas que acabam expandindo mais, né, investindo bastante no ponto de vista de aumentar sua, seus ativos, tem que explicar mais, né, esses investimentos, né? Os relatórios mais pessimistas são de empresas que tiveram redução de ativo e no lucro, né? Então, às vezes, assim, é mais pessimista porque pode ser que essa redução de ativo e redução no lucro tenha a ver com o cenário macroeconômico desfavorável. Então, ela acaba sendo mais pessimista, não vai fazer tanta projeção para o futuro, vai ser mais contida nisso, tendo em vista a perspectiva econômica futura, então acaba sendo mais pessimista, tá? Mas isso é uma observação aí desse trabalho desses autores. Relatório otimista tem foco normalmente em ações positivas e reformistas na empresa, né? Ou seja, aí os caras, né? Nós somos os caras, né? Somos os bons, né? Já os pessimistas focam na conjuntura econômica, aquilo que eu disse. Os pessimistas vão justificar o desempenho, fraco desempenho da empresa na situação, na conjuntura econômica, e falar, olha, se aconteceu, o problema não é nosso, né? Não somos nós os culpados, né? A culpa não foi nossa. Então, por um lado, nós somos os caras,
né? Por outro lado, olha, a culpa não é minha, não é nossa, né? Então, mas também não é por aí, né? Não é por aí. Então, como exemplo, então isso aqui são situações assim, são análises que foram feitas, né, e observações aí por alguns autores, tá? E aí aqui como exemplo, né, eu trouxe aqui, por exemplo aqui o relatório da administração de 2021 da Magazine Luiza. Então o relatório começa apresentando essa mensagem da diretoria, né? Então ele traz o que eu disse, é uma prestação de conta da diretoria da empresa para com os acionistas, né? Então, aqui ele começa falando, né, como isso aqui é de 2021, né, ele fala lá que lá em 2019, né, eles concluíram um plano, né, bem sucedido de transformação digital da empresa, né, então, essa decisão de 2019 está tendo reflexo em 2021, né, e reflexo positivo. Aí ele começa a falar aqui, né, de uma série de de conquistas que a empresa obteve em 2021, em função, começando, falar, isso aqui é reflexo de um ajuste que nós fizemos, né, de um plano, um processo de transformação digital da empresa lá, que começou em 2019, e começa relatando essas questões, né? E aí ele fala, esses são alguns fatos que baseiam nossa crença na estratégia que escolhemos a seguir, né? E aí ele traz, né, já num outro trecho do relatório, aquilo que são dados bastante otimistas que a empresa conquistou em 2021. Então, as vendas totais, né, se comparado, né, com 2020, cresceu, 2020 para 2021, cresceu 28%. 2021 comparado a 2019 cresceu 104%. Vendas no e-commerce, né, que é pela mídia digital, pela internet, qual foi o crescimento dessas vendas aí? Entre vendidos online, né, ou seja, 200 milhões de vendidos online, aumento de clientes ativos, né, base de clientes, né, audiência online total, né, bilhões em TPV, eu preciso descobrir o que é esse TPV. Esse mal, são siglas da empresa, eu já não sei dizer o que é isso, né? Usuários ativos mensais, né? Quantidade de lojas físicas, né? Tem 1.480 lojas em 21 estados. Pelo que aparece aqui, não houve evolução, porque senão ele teria apresentado aqui qual foi o crescimento em quantidade de lojas físicas, né? E quantidade de centros de distribuições. Então, são números que a empresa mostra e sempre fazendo comparação com períodos passados, né? Ou seja, para mostrar qual foi, né, realmente o desempenho da empresa em vários aspectos. Então, era isso, né, que tinha para falar. Vou disponibilizar também no ambiente lá do AVA o relatório completo, né, da Magazine Luiza, para que vocês façam uma leitura para que vocês tenham, né, uma compreensão melhor do relatório. Não daria para trazê-lo aqui, porque esse relatório tem em torno de 8 a 10 páginas, que 11 páginas, salvo engano. Então, né, ficaria muito tempo aqui a gente falando do relatório. Então, cabe aí depois a cada um dos alunos procurar na, no arquivo, né, da disciplina, lá no AVA, que vai estar disponível lá para vocês fazerem uma leitura. Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o relatório da administração. Grande abraço.